Só um instantinho, muito bem. Vamos lá então, meus amigos, iniciando o nosso estudo de hoje, livro Sexo e Destino, de André Luiz, psicografia do Chico e Valdo Vieira. Nós estamos na segunda parte, bem no finalzinho do capítulo número 5, e já também iniciaremos o capítulo número 6. Bom, nesse capítulo então nós vimos Marita no hospital ainda, naquele estado de inconsciência, sendo sustentada fluidicamente por Moreira, aquele que se tornou então seu novo companheiro, embora ali estivessem vinculados, a partir de uma vibração não tão saudável, mas era o que compartilhavam naquele momento, já que Marita começou então a ter o despertar da consciência, embora fisicamente ela se mostrasse inconsciente, e ela então começava a recapitular as experiências que ela vivia e começou então a alimentar aquele sentimento tão negativo por Marina, sua irmã, por ter interferido na sua vida afetiva. Por outro lado, naquele mesmo momento em que Cláudio se encontrava presente lá no hospital, dando o amparo para a filha, e Moreira fazendo o acompanhamento a partir do plano espiritual, naquele mesmo momento, então, Dona Beatriz acabava de desencarnar. Ela lutava contra um câncer. Nasa, bom dia. Ela lutava contra um câncer. E aí, então, chegou o momento da sua desencarnação. E o irmão Félix, comunicando a André Luiz, e foram para lá, para a casa dos Torres, para poder fazer ali um acompanhamento desse processo. Então, observaram que equipes do plano espiritual estavam ali juntos dela, pelo merecimento que ela tinha, junto com o Neves, que era o pai dela também, acompanhava então o desligamento dela. Não tivemos muitos detalhes desse processo, diferentemente, por exemplo, do que nós vimos no livro Voltei, em que detalhes foram trazidos, mas simplesmente que ela foi, então, ali estava naquele processo de desligamento. Mas o que chamou a nossa atenção nesse capítulo foi o fato do velório estar acontecendo naquela residência, que na verdade era uma residência muito bem aparelhada, muito bem decorada, pelo padrão de vida que o Nemésio, que era o dono da casa, o esposo de Dona Beatriz, sendo ali um dono de uma imobiliária, tinha ali um bom patrimônio, então ele tinha ali, claro, essa ótima residência. E o que chamou a atenção, então, foi que durante o velório as pessoas começavam, então, a desviar a atenção do objetivo maior, que era estar ali. Começaram, então, a tratar de assuntos paralelos, começaram ali a trazer futilidades, começaram a trazer ideias e pensamentos bastante desequilibrados, com regado ali as bebidas, que eram oferecidas. Então isso chamou bastante atenção, porque isso criou um padrão bastante negativo, vibracionalmente naquele local. E outro detalhe que chamou a atenção também foi Marina, que é filha de Cláudio, que tinha uma relação, tinha uma relação com Nemésio e também com Gilberto, que era o filho. Mas no momento em que ela via a Dona Beatriz ali sendo velada, veio para ela um drama de consciência muito grande, porque ela lamentava a perda de Dona Beatriz, e ao mesmo tempo ela se sentia muito culpada por ter sido aquela que traía a confiança, que ela se apresentava como enfermeira naqueles cuidados com Dona Beatriz, mas ao mesmo tempo ela tinha essas relações com o esposo e com o filho. Então ela sentia um peso muito grande na consciência, e isso tudo se dava principalmente porque Moreira, quando trocando ideias ali com Marita, absorvendo as ideias dela, e percebendo a grande culpa que Marina tinha nesse processo todo, ele então, Moreira, iniciou um processo de obsessão, fazendo com que outros espíritos do grupo dele bombardeassem mentalmente Marina com esse sentimento de culpa, de traição, e ela absorveu isso. Ela aceitou essa sugestão, e isso estava fazendo com que ela se sentisse cada vez mais culpada, mais sofrida diante desse processo. Então esse foi o quadro que nós encontramos, tanto no hospital com Marita, na casa de Dona Beatriz desencarnada, e ela tinha sido levada para um posto de socorro no próprio Rio de Janeiro, encaminhada. A casa ficou completamente
vulnerável às influências de outros espíritos que se aproveitavam daquele ambiente, daquelas vibrações, para poder ali compartilhar com os encarnados. Então, enquanto aquela equipe estava ali, é como se os espíritos ficassem à espreita, esperando ali um momento adequado para poder invadir aquele local e começar a desfrutar do ambiente, né? Então, foi exatamente o que aconteceu. Vendo ali a gravidade que estava se tornando, eles então saíram com Dona Beatriz. Os espíritos então começaram a influenciar. Marina, que tinha criado uma afinidade muito grande, que ela se apresentava bastante abatida, né, bastante deprimida por toda aquela situação, e que ela ficava o tempo todo no quarto, adormecida e tal, ele propôs então, ele queria levá-la para Petrópolis, claro, para que tivesse um ambiente ali romântico para os dois, né? Então ele conversou com Dona Márcia, apresentando para ela essa intenção, não, claro, revelando de imediato, mas dizendo que ela merecia esse descanso, de Petrópolis seriam para ela bastante favoráveis, né? Então Dona Márcia começou ali a relutar um pouco mais, né? Porque na mente dela a relação da filha era com Gilberto, mas ao mesmo tempo Nemésio tinha a intenção de ficar com Bessie. Era uma relação ainda secreta. Então o ambiente que o ponto em que nós paramos foi exatamente no momento em que o Nemésio foi até a casa de Dona Márcia e eles estavam então conversando. Mas era uma conversa bastante reticente, uma conversa com indireta. O outro pensava a outra, então ficava um sondando o outro, como se fossem ali dois animais, né, tentando ali encontrar o momento certo para dar ali o seu bote. Então, ela percebia então esse grande carinho, né, até ali, a princípio, era somente amistosa entre eles, né. Então ali, né, durante a conversa, nós paramos aqui nesse trecho, né. O senhor compreende, né, enquanto sua esposa estava de cama, a permanência de minha filha em sua casa era justa. Mas agora, sei que Marina não se encontra no convívio de estranhos. O senhor, para nós, não é somente o diretor da firma em que ela trabalha. O senhor, para ela, é também um amigo, um protetor, um pai. E ele responde, muito mais do que isso. A senhora Nogueira estremeceu. Que projetava dizer o entrevistador com semelhante afirmação, diante das frases que articulava intencionalmente reticenciosas, aguardando que ele lhe fornecesse alguma esperança positiva num enlace próximo nas suspeitas de Cláudio. Os passeios e divertimentos de consolação para um velho sofrido assumiriam o aspecto inconfessável que o marido lhes conferia? Muito mais do que isso. Aquelas palavras no tempero de ternura com que eram ditas vararam-lhe a cabeça, acordavam-na para a realidade que nem de leve pressentira. Ainda assim não se dispunha a acreditar. Impossível que Marina, num átimo, empregou toda a sua curiosidade feminil no rico negociante, fisgando-o de alto a baixo. Excessivamente humana para não examinar o jogo em que se encontrava, sem conhecer exatamente a posição que lhe competia na defesa do próprio interesse, descobriu no viúvo que supusera arcaico e patriarcal atrativos marcantes, suscetíveis de impressionar favoravelmente qualquer moça desprevenida. Conhecia Gilberto em pessoa, classificando-o, aliás, como sendo um rapaz notável. Entretanto, concluía ali que o velho ganharia do moço em qualquer torneio de sedução. Ela, que se orgulhava de experiências avantajadas em matéria de ligações afetivas, receava agora. Quis falar, inventando uma saída brilhante, mas engasgava-se. Os olhos conquistadores, na elegância daquele Brumel amadurecido e circunspecto, perturbavam-na. Tremeu, desconcertou-se. Nemésio sorriu, atribuindo-lhe a emoção ao contentamento de mãe que se garante quanto ao futuro da filha, e observou. Razões para afligir-se. Marina é credora de minha melhor consideração. Esteja convicta de que nesses 2 meses de trato diário, ela vem desfrutando a maior liberdade em minha casa. É hoje dona de nossa absoluta intimidade. Estou certo de que a senhora é dama de nossa época, sem clausura e sem preconceitos.
não se agastará desse modo ao saber que Marina, em meu lar, faz o que quer, gasta o que quer, dorme onde quer, sem que ninguém a incomode. Dona Márcia escutou as alegações com deferência e inferiu que Nemésio lhe estimava a filha desinibida, liberta. Mesmo assim ficou sem saber onde Torres, pai, diligenciava chegar, em se reportando à independência que Marina usufruía. Não lograva perceber em que situação o cavalheiro a desejava mais livre, se junto dele ou se junto do filho. Hábil o suficiente para não se arriscar a qualquer apreciação capaz de arruinar-lhe vantagens futuras, recompôs as energias, esboçou um sorriso brejeiro e falou afável. Bem, eu não tenho uma filha namorando no tempo dos mártires. No entanto, gostaria que o senhor fosse mais explícito. Aqui, quando eu li esse trecho, né, no nosso encontro passado, e agora relendo também, é muito interessante a gente perceber intimamente, né, a mente dos dois trabalhando. Um tentando sondar o outro, tentando analisar as indiretas, aquela conversa meio sem pé nem cabeça, porque não eram assuntos desencontrados, mas percebendo ali que era um jogo de interesses, cada um ali apresentando o seu argumento. Então eram dúvidas, receios, interesses, né? Então é aquele clima assim que devia ser um clima extremamente difícil para os dois. Mas muito bem, e deixando-a, então nós paramos nesse ponto aqui exatamente, né? E deixando-a quase a estatelar-se de pasmo, Nemésio copiou a doçura de um menino e confessou-lhe o próprio romance. Amava-lhe a filha, aspirava ao matrimônio. Enlutara-se, mas em breves semanas o tributo social desapareceria. Que ela, Dona Márcia, conservasse o segredo perante o marido. Rendera-se-lhe ao entendimento afetuoso e extravasara ao coração, solicitando-lhe auxílio. Animados de assombro, que ele, no materno, enumerou os 6 dos melhores gados em condições excelentes, salientou os negócios da imobiliária, cujos lucros eram satisfatoriamente compensativos, embora manejasse capitais alheios, a juros módicos para os empreendimentos de maior vulto. A senhora Nogueira sentia-se perplexa, esmagada. Não sabia o que pensar. Se no inusitado da situação, se na sagacidade da filha. Reconhecia-se excedida em astúcia, atirada para trás. Então aqui como a educação que havia, a relação que havia dentro daquela família, entre Márcia, Marina, Marita, Cláudia, vivendo, né, a sua própria vida, ali buscando seus próprios interesses, aqui esse trecho fala exatamente, né, que ela que se achava tão esperta, de repente vê envolvendo o pai, dentro daquela fortuna toda, então ela percebeu que ela foi passada para trás na esperteza que ela achava que tinha. Né? Isso porque, né, era uma relação calculista que havia entre eles. Né? Então por isso ali tudo muito bem medido, tudo muito bem planejado, tramado. Né? Bom dia, dona Miriam. Em fração de segundos imaginou a posição de Gilberto. Como estaria a rapaz arrebatado a outra? Mulher experiente, conquanto por vezes chegasse a conclusões tardias quanto ao esposo e à filha em matéria de inclinação e conduta, sobre as ligações que Nemésio intentava esconder na conversação deleitosa. A inflexão apaixonada com que o viúvo esmaltava a cada frase, no momento em que as flores do sepulcro da morta não haviam emurchecido, dispensava para ela quaisquer circunlóquios. Aquele homem lhe mencionava a filha, não na expectativa do admirador ingênuo, mas sim com a certeza do amante consolidado. Aqui então, né, ela já começava a perceber que não era ele tinha intenção de se aproximar. Ela já percebia que a relação deles já existia. A que estovamento se entregara a Marina no lar dos Torres? Conjecturava que inquieta. Se empolgara o próprio chefe
enredando-lhe o espírito nas teias de lamentável alucinação, que procedimento adotaria perante o jovem, alterando-lhe os rumos? E aqui nessa alteração de rumos, porque ela compreendia que Marina fez com que o jovem Gilberto se distanciasse de Marita, né? Então olha só como a peça-chave que Marina se tornou no meio dessa família. E a mãe começava então a analisar esses detalhes. Inferindo, porém, que as qualidades de Nemésio, com os cabedais financeiros de que se seguiam, não eram, em seu conceito, um partido para desprezar, ouvia tudo, imobilizando um sorriso complacente no rosto. Aqui finaliza o capítulo... Não, ainda tem mais um trechinho aqui ainda. Finalzinho já do capítulo 5º. Quando se dispunha, no entanto, a mergulhar no assunto, o telefone chamou. A campainhada valeu-se por desafogo, intervalo providencial que lhe modificava o pensamento, conferindo-lhe tréguas para analisar os episódios em curso. Era o médico amigo em aviso confidencial. Então é como se nós disséssemos, né, que ela foi salva pelo gongo. Naquele momento tão constrangedor que acontecia, o telefone toca. Satisfazendo-lhe a solicitação formulada dias antes, participava-lhe a piora de Marita. Se desejasse vê-la com vida, não atrasasse a visita. Cláudio não compreendia a gravidade do problema e ainda sonhava com o reerguimento da moça. Entretanto, nele, cínico amadurecido, já não havia lugar à esperança. Reportou-se a peritonite, ao processo renal, a caquexia às feridas que haviam surgido das contusões. Dona Márcia agradeceu e se fez-se pálida, a tal ponto que Nemésio se viu forçado a correr de um lado para outro a fim de ampará-la. Inteirando-se do que ocorria, ofereceu-se para conduzi-la até o leito da filha. Explicou que usufruiria não somente da satisfação de acompanhá-la, como também aproveitaria o ensejo para cumprimentar a jovem acidentada e levar um abraço pessoal ao pai de Marina, que considerava antecipadamente um amigo e familiar. Assustada, aflita, a senhora Nogueira aceitou e a breves instantes os dois se punham de automóvel a caminho do hospital, com as aparências de um casal elegante e feliz, rolando sobre o asfalto para uma visita de cerimônia. Aqui já iniciando o capítulo 6, então. Valendo-nos da condução, seguíamos igualmente para o hospital em objetivo de serviço. Aqui estranho, né? André Luiz ele coloca, valendo-nos da condução. Será que aproveitaram a condução e seguiram junto com o casal nessa companhia? Provavelmente aqui é o que dá a entender. Enquanto o automóvel chispava, a senhora Nogueira fitava Nemésio ao volante, apreciando-lhes a sisudez aparente e o porte desempenado. Inquietava-se consigo mesma de vez que refletia naquilo em que não queria pensar. À vista daquele tipo galhardo, indagava-se por que razão Marina preferira o filho ao pai, se o genitor, cavalheiro dinheroso e simpático, era em tudo a pessoa capaz de assegurar independência e posição. De quando em quando envolvia-lhe o perfil numa olhadela mais comprida e concluía de si para consigo que a juventude não tinha lógica. Mais alguns minutos e penetramos no estabelecimento, onde o par foi recepcionado pelo facultativo com quem Dona Márcia se comunicara momentos antes. O médico gentil notificou ter avisado Cláudio quanto à possibilidade da surpresa, mas Dona Márcia desconversou, para não dar ao pai de Gilberto a impressão de que se dispusera a vir até ali pela primeira vez. Referiu-se à temperatura, comentou particularidades do ambiente, qual se repetisse observações corriqueiras. E o clínico, longe de perceber-se a servir de instrumento, respondia-lhe às perguntas calculadas, atendendo-lhe involuntariamente aos fins em pauta. Então aqui a gente vê que a conversa que ela tinha com o médico, já que era a primeira vez que ela ia ao hospital,
porque quando ela soube, né, a gente lembra aqui que agora essa situação ela se dá aqui de 5 a 6, 7 dias, talvez uma semana depois do acidente com Marita. E essa era a primeira vez que ela aparecia. Então aqui, como ela estava acompanhada agora por Nemésio e para manter as aparências, né, então ela fazia perguntas muito bem calculadas para que não desse essa impressão. Então ela mostrava atenção e ao mesmo tempo como se ela estivesse muito bem familiarizada com toda aquela situação. Foi assim que, ao transpor a entrada do aposento indicado, Nemésio guardava a convicção de acompanhar um símbolo vivo de ternura materna. Cláudio, abatido, acolheu a seu turno os recém-chegados, entre sóbrio e atento. A princípio, o desconforto íntimo, depois a conformação. Sofria demais para escolher discutir e aprendera o suficiente naqueles dias de angústia para inclinar-se a reclamações. Aliás, ao facear com Nemésio, endereçou-lhe o olhar do homem atribulado que roga a outro homem comiseração e socorro. Recebeu-lhe o amplexo franco, o abraço franco, depois das apresentações promovidas pela mulher e imaginou-se na condição de um aluno em exame. Torres, que ele conhecia tão bem, conquanto à distância, figurou-se-lhe diferente. Sabia-o ostentando-lhe a filha em noitadas vadias e vezes diversas sopitara o ímpeto de esmurrá-lo ao retirar-se humilhado de recintos alegres para não aguentar desacatos. É que a gente lembra, né, que o Cláudio, naquelas noitadas, ele tinha flagrado a filha com o Nemésio, então ele sabia disso tudo. Tanto que ele já tinha insinuado com Dona Márcia, né, o cuidado da postura de Marina na relação, né, com o filho, com o pai. Então ele já tinha essa percepção da situação. Por isso ele mostra aqui, né, que naquele momento em que ele se depara com o Torres, a vontade que ele tinha era uma e outra, né, uma de agredir pelo desprezo que ele tinha e ao mesmo tempo se mostrava completamente frágil, né? Então, aquilo que Dona Márcia acabava de descobrir, o Cláudio já sabia, né? Então, por isso aqui mais uma vez, né? Torres, que ele conhecia tão bem, conquanto à distância, figurou-se-lhe diferente. Sabia-o ostentando-lhe a filha, em noitadas vadias e vezes diversas sopitara o ímpeto de esmurrá-lo, né? Ao retirar-se humilhado de recintos alegres para não aguentar desacatos. Entretanto, agora lhe contemplava o rosto, imbuído de sentimentos novos. Identificava-se num teste de compreensão e de tolerância. Num átimo, associou os ensinamentos espíritas cristãos que lhe metamorfoseavam o íntimo com Marita em decúbito. Fixou Nemésio e Márcia e deduziu que não lhe competia julgar aquele homem que lhe explorava a família. Mecanicamente, recordou Jesus e a lição da primeira pedra. Estabeleceu conforto rápido e catalogou-se em nível inferior. Torres entretinha-se com uma jovem que lhe dava liberdade, e filha de outro homem. Ele, porém, não vacilava em abusar da própria filha, depois de encantoá-la na sombra através do embuste soez. Com que direito assumiria, ante a própria vítima tombada, o papel de censor? Né? Então aqui é interessante porque, no momento em que ele se depara com Nemésio e vê a história dele com Marina, a própria filha, aqui nós temos então o Cláudio, que lembra que ele próprio fez isso com Marita, naquele momento em que ele se fez passar por Gilberto, tentou ali envolver a própria filha, criou aquela situação toda. Então, assim, a consciência dele naquele momento estava ali completamente, né, tomada por essa culpa. E ao mesmo tempo ele vê um homem que também tinha ali, né, feito escolhas, né, envolvendo a filha e tudo mais. E então ele ficava naquela coisa, como é que ele vai julgar ou ajudar? Então essa ideia, né, que foi implantada, essa semente que foi plantada na consciência dele com os ensinamentos espíritas, a partir da relação que ele tinha
com o senhor Agostinho, né, é algo que começou a florescer. Né, a ideia da primeira pedra, a ideia daquela lição do Evangelho, tudo isso então começou a fazer efeito, porque ele se comportava de um jeito diferente. Porque sem esses valores, né, certamente nós simplesmente defenderíamos a nossa própria honra, por maior que fosse a nossa hipocrisia. Porque o que vale é o escândalo, o que vale é a briga, é defender o orgulho, defender a honra. E nesse caso ele percebeu realmente que o erro do outro poderia ser menor que o próprio dele, como ele colocou aqui, que ele se catalogou inclusive num nível inferior, já que ele fez isso com a própria filha. Então tudo isso acontecendo naquele momento na consciência de Cláudio. O que a gente pode imaginar que não foi uma situação fácil, né? Indubitavelmente, concluía em reflexões instantâneas, amigos espirituais traziam-lhe o negociante detestado, experimentando-lhe a renovação. Então, ele colocou, né, eles estão me testando. E a ele próprio, também, considerou humilde, cabia o dever de sopesar as próprias reações, categorizar-se tal qual era, no fundo da consciência. Naquela prova de segundos, volveu o olhar para a esposa e não mais encontrou em Dona Márcia a inimiga cordial de tantos anos. Essa expressão é bem interessante. A inimiga cordial de tantos anos, né? Ou seja, dois espíritos, então, que se juntaram em casamento, cada um ali fazendo os cálculos para poder se beneficiar, vivendo essa inimizade cordial de tolerância, um suportando o outro, cada um vivendo ali a sua vida de uma forma paralela. Ela curtindo a vida do jeito dela e ele curtindo a vida do jeito dele, e os dois mantendo aquela aparência de um casamento. Aquele semblante embonecado, com excessiva maquilagem, na presença das concepções novas que passara a nutrir, mascarava um coração insatisfeito, cujos desastres haviam sido provocados por ele mesmo. Exterminara-lhe os sonhos logo após o casamento. Recordou-se de como se enfadara desapiedado da esposa, então menina cândida e espontânea, tão só por vê-la disforme na gravidez de que Marina sobreviera e de como transferira na direção de Aracélia os instintos de homem selvagem. Desde o choque em que se vira coagida a criar duas filhas em vez de uma, a personalidade real de Márcio desaparecera, desequilibrara-se. E ele, ao invés de regenerar-se, recuperando-a, jamais regressara da caça de aventuras. Como exigir contas da mulher se devia acusar-se? Nada lhe impedia fugir do autoexame, abraçando conversas triviais. Entretanto, inferiu que não conseguiria ausentar-se da própria alma. Mais justo é enquadrinhar-se, suportar-se. Percebeu que Nemésio e Márcia, expectantes, lhe estranhavam a atitude, e muito mais para não incomodá-los que por subtrair-se a qualquer crítica, dirigiu o olhar para a filha desfigurada, que somente as energias de Moreira conjugadas com a alimentação artificial retinham no corpo físico, e falou para o genitor de Gilberto com inflexão de profundo sofrimento. Veja, Senhor, nossa filha está muito mal. Bom dia, Sandra. Aqui nesse trecho, então, né, enquanto a gente vai vendo as situações acontecendo nas aparências, intimamente, vendo por esses bastidores, nós vemos ali a tempestade de sentimentos e emoções que vão ali, né, inundando a consciência dele e deles de um modo geral. Né? E aqui o mais interessante é ele ver exatamente a responsabilidade que ele teve por ter sido, né, um companheiro negligente, principalmente naquela época. Nós falamos da década de 1960, em que ainda a nossa sociedade trazia, né, uma ideia muito patriarcal, uma sociedade muito machista. Então ele tinha o direito de fazer o que ele bem queria, no momento em que ele já não tivesse mais nenhuma satisfação naquele casamento. Porque ele percebia a esposa disforme por causa da gravidez. E aí então ele se voltou exatamente ali para aquela que era a secretária do lar deles, né? A Miriam coloca, né, relações abusivas que hoje temos condições de reconhecer que não são saudáveis, né? De qualquer forma, nenhum aprendizado
é desperdiçado, né? Ainda mais naquela época, né, que era algo bastante comum, né? Era muito interessante a gente lembrar que uma mulher divorciada naquela época era uma mulher que ficava à margem da sociedade, não se admitia, então era muito mais fácil você suportar aquela situação do que sofrer aquele tipo de rejeição, né? Então são épocas que vão passando e a gente olha para trás e percebe ali as grandes mudanças no comportamento da sociedade. Avançando. Então veja o Senhor, nossa filha está muito mal. Os recém-chegados fitaram atônitos aquele cadáver que ainda respirava. Sentiu-se Dona Márcia esmagada de assombro, mesclado de piedade, mas reprimiu-se. Torre, por sua vez, apertou os dedos contra as palmas das mãos, num gesto peculiar de nervosismo. A moça, descarnada, devolvia-lhe a imagem de Beatriz. Recuou automaticamente, procurando o pai de Marina, a fim de exprimir-lhe amizade, mas deparou com Cláudio, de lenço ao rosto, tentando, debalde, sofrear o pranto que lhe escorria do queixo hirsuto. A senhora Nogueira fez as honras. Conquanto abalada, não somente ao consignar a decadência da pupila, mas igualmente ao testificar a inesperada sensibilização do marido, controlou-se o bastante para falar com desembaraço. Doseou as verdades que ouvira do médico, respeitando o pesar do esposo, recapitulou a versão do acidente que ela mesma engenhara para satisfazer aos amigos e rogou desculpas pelo traumatismo com que Cláudio se apresentava. Confessava-se também machucada, observou polidamente. Contudo, ao ver o marido subjugado pelo desgosto, não tivera outro recurso senão reabilitar a resistência própria, a fim de que não escasseasse comando à situação. Então a gente vai fazendo uma breve recapitulação, lembrando que no momento em que Cláudio envolvia a Marita naquela situação que ele tramou, para poder fazendo ali se passar pelo namorado que ela, pelo jovem por quem ela era apaixonada, no momento em que aquilo acontecia, ele foi flagrado pela esposa. Então ela conheceu o homem e o flagrou no momento em que ele fazia aquilo com a filha. Então a gente tem ali, né, numa relação de extrema antipatia entre todos eles, em que um conhecia um lado, o outro conhecia também. Então, mas tudo isso ficava velado, né, no campo no campo das aparências, né? Então ficava muito bem escondido, né, cada um ali vivendo do seu próprio jeito, colocando, né, aquela postura polida, aquela postura de aparências perante a relação de todos ali. O esposo, em lágrimas copiosas, e é isso que a surpreendia, né, de ver que Cláudio se mostrava tão sensível a essa situação. O esposo, em lágrimas copiosas, compreendeu que ela mentia para impressionar e que enfileirava frases bem postas no intuito de dar a entender que não arredava o pé do hospital. Entretanto, não lhe rebateu as afirmativas. Então ela dava aquela impressão de ser a mãe atenciosa e sempre presente, né? Então, mas ele deixou que ela ficasse, né, com essa ideia, que mantivesse essa aparência. Limitava-se a chorar em silêncio. Em lugar de indignação a que se rendia, em outros tempos, quando a via fingir, penalizava-se agora. Imaginava-se na posição do viajor que houvesse espalhado farpas em todo o caminho, por onde seria fatalmente impelido a regressar. Né? Então aqui a situação de Cláudio era reconhecer que tudo aquilo que acontecia, ele via que ele tinha ali uma parcela significativa de culpa. Porque, na verdade, né, Márcia ela acabou adotando essa postura, acabou assumindo essa personalidade como resultado do ambiente que ela vivia, do trato que ela recebia. E Cláudio se via como sendo responsável por isso. Então, por isso, ele olhava para ela com compaixão, mas ao mesmo tempo vendo ali a consciência cobrando aquilo que ele deixou de fazer ou aquilo que ele fez, provocando nela essa transformação. Confirmando-lhe as impressões, Dona Márcia levantou-se e, contendo a repugnância que o cheiro desagradável do leito lhe causava, ajeitou os travesseiros da filha inanimada,
derramou algumas palavras de carinho e, verificando que Nemésio se mantinha constrangido no ambiente, que as exalações do processo renal tresandava, conclamou ao regresso. Não seria lícito reter o Sr. Torres por mais tempo, alegou. Quanto a ela, que Cláudio a esperasse. Voltaria mais tarde. Despedidas e protestos de solidariedade surgiram à tona. O irmão Félix, presente, seguira o encontro em todas as minúcias e ponderou que, se eu volver ao estabelecimento, em objeto de serviço, pela mesma razão me aconselhava ao retorno ao lar de Nemésio, a fim de socorrer Marina, cujo problema obsessivo se agravava. Conviria, porém, acrescentou, acompanhar ambos os viajantes, de maneira a estudar-lhes as reações com fins de auxílio. Aboletei-me no carro para a volta. Então, André Luiz aqui aproveitando a companhia, né, dos dois naquele momento para poder sondar ali o comportamento, a reação, os sentimentos de cada um, para poder saber exatamente como eles devem trabalhar com esses espíritos, né, naquele momento, né, na condição em que eles se apresentavam. Torres, dominando-se, escolheu o caminho mais longo e marcha lenta. A tortura de Nogueira suscitava-lhe falsas impressões. Cotejando-se com ele, ou seja, né, se comparando com ele, sentindo o que ele sentia, qualificava-se por homem de rija têmpera, que dias antes assistira à morte da própria companheira, sem quebrar-se, ao passo que o genitor de Marina se derretia ao pé de uma filha adotiva, cuja situação naquela hora pedia a tranquilidade do necrotério. Então aqui Cláudio, né, ficava se perguntando, na verdade, né, o Nemésio ficava se perguntando, né, poxa, minha esposa morreu esses dias e eu não fiquei desse jeito, como é que aquele homem pode ficar, ainda mais por uma filha adotiva? De vez em vez deitava olhares furtivos para a dona Márcia, supondo compreendê-la melhor. A mãezinha daquela que pretendia desposar, perfeitamente comparável à filha em beleza e inteligência, não seria feliz junto daquele cavalheiro chorão. Pois é, mas na verdade aqui, né, soldado, o Nemésio não sabia disso. Era simplesmente um homem que estava ali com a filha adotiva. Então esse que era a visão superficial que ele apresentava, né? Então como é que esse homem chorão pode se derramar desse jeito por uma situação? Quer dizer, se a filha adotiva, naquela condição, faz ele ficar desse jeito, como é que seria se a filha verdadeira dele, a filha legítima, provocasse isso, né, na visão que ele tinha? O comerciante esperto retomara as características próprias. A pouco e pouco, olvidou a menina acidentada e o bancário arrasado, que classificava por maricão, e passou a exaltar o encantamento do dia em curso, qual se aspirasse a despertar Dona Márcia para a convicção de que se achava no alto, sob o patrocínio de um companheiro compreensível e vigoroso, capaz de assegurar-lhe a euforia. Indagou se ela frequentava os passeios cariocas mais estimáveis, referiu-se aos almoços suculentos nas paineiras, aos piqueniques na Pedra do Conde, aos banhos em Copacabana, à vista inigualável do Pico da Tijuca nos dias ensolarados, onde o binóculo parecia trazer a restinga de Marambaia para dentro dos olhos. Aí, cariocada, vocês que conhecem esses lugares, né, vão aí mentalizando tudo isso, tá bom? Dona Márcia conhecia, para nós aqui é apenas um amontoado de nomes, né, mas para vocês aí, certamente, toca nas fibras mais íntimas, como diz André Luiz. Mas vamos lá. Dona Márcia conhecia todos os sítios mencionados. Tá vendo só que beleza? Então você não apenas viu, mas você esteve lá. Muito bom, né? Tá vendo? Isso aí, gente presente, gente ativa. Vamos embora lá. Dona Márcia conhecia todos os sítios mencionados. Quanto à palma das mãos, conhecia os sítios mencionados, quanto à palma das mãos. Contudo, fez-se de ingênua. Sabia de experiência própria
que os homens da casta de Nemésio preferem as mulheres frágeis e acanhadas que se voltem para eles com a bizonhice das criaturas necessitadas de proteção. Declarou nada conhecer dos pontos guanabarinos mais frequentados, além do Pão de Açúcar, que visitaram numa excursão, aliás muito rápida, junto das filhas ainda pequeninas. Afetando-se novata em matéria de experiências romanescas, informou que se casara muito nova e que desde então a existência lhe fora um suplício entre escovões e panelas, com a obrigação de tolerar o marido resmelengo, segundo ele próprio, Nemésio, pudera verificar. Que lhe avaliasse o marido o martírio de mulher acorrentada a um matrimônio infeliz pela mostra de Cláudio Choramingas a recebê-los sem uma palavra de cordialidade e apreço. A gente percebe aqui, né, a postura calculista dela, porque ela se passava, agora ela começava a interpretar essa personagem, e isso fazia causava, né, essa sedução com muita facilidade. Pois é, né, André? A gente vê aqui que era cobra querendo pegar outra cobra, né? Então, as coisas muito bem tramadas aqui entre eles. Torres gostou das definições. Riu-se, falou em psicoses, reportou-se a neurologistas distintos. Dona Márcia debuxou um sorriso malicioso, fitou-o demoradamente e disse que era muito tarde para tratamentos, que havia muito tempo vivia separada do esposo, embora continuasse sob o mesmo teto. Acostumara-se a sofrer, declarava suspirando. Nemésio entendeu a insistência daqueles olhares e experimentou recôndita satisfação ao averiguar-se requestado. A presença da futura sogra não lhe desagradava. Não fosse Marina, pensou, e não hesitaria a atraí-la ao convívio mais íntimo. A manhã toda, na companhia daquela mulher que reputava formosa e inteligente, constituíra-lhe um tônico. Esquecera-lhe, distraíra-se. Mesmo assim, não julgou conveniente precipitar-se. Puxou o relógio e, verificando que faltavam apenas 5 minutos para o meio-dia, convidou-a para o almoço. Conhecia excelente restaurante no Catete. A senhora Nogueira aceitou, e a refeição transcorreu alegre. Esforçava-se a convidada a pressentir as escolhas do anfitrião, de modo a compartilhar os pratos prediletos. Sóbria, acomodou-se à água mineral e no cardápio comeu pouco. Em compensação, pensou muito e falou o possível, no intuito de cativar o companheiro. Em dado momento, refletiu nos riscos a que Marina se expunha e, abemolando a voz, provocou a deixa. Prevendo a despedida próxima, asseverou não desejar o encerramento daquele encontro feliz, sem agradecer-lhe o devotamento à filha. Além disso, rogava-lhe permissão para assinalar que a moça era demasiado jovem, que temia pela inexperiência dela. Então aqui, a gente viu aqui a Dona Márcia tramando, né, todas essas pequenas situações, observando detalhes importantes. Torres, lisonjeado, reiterou a confiança na escolhida, não sem um gesto significativo para a interlocutora, como a dizer-lhe que, embora lhe aguardasse a filha no lar, não queria que a sogra lhe olvidasse a dedicação de amigo certo. A esposa de Cláudio apanhou a sugestão no ar e asseverou, de modo galante, que na qualidade de mãe abnegada, anelava para a filha a felicidade que o mundo não lhe pudera conceder. Entre ambos, o contrato afetivo não apresentava qualquer dúvida, apesar de todos os itens do acordo se evidenciarem por entrelinhas e alusões, suspiros e reticências. Quando o genitor de Gilberto disse adeus no Flamengo, retomou o volante admitindo-se visado mentalmente pela imagem da senhora Nogueira. Fugindo-lhe a influência, opunha-lhe a figura da filha. A face disso, entrou em casa decidido a encontrar-se com Marina de pronto.
Recolhido ao quarto particular, tomou o pijama, calçou os chinelos silenciosos e, absorto, andou de manso na direção do compartimento em que pretendia surpreendê-la, comunicar-lhe impressões e, sobretudo, dissipar os pensamentos intrometidos que Dona Márcia lhe suscitara. Espalmou de leve a maçaneta e abriu a porta sem ruído. No entanto, fez força para não cair, garroteado de assombro. Gilberto e a moça beijavam-se em um plexo apaixonado e efusivo. De costas para a entrada, o filho não lhe assinalou a presença. Todavia Marina, a situar-se de frente, cruzou o olhar com o dele, viu-lhe o rosto crispar-se, enverdinhado, e desmaiou. A cena foi rápida. É Lady Murphy, né? Nada que está ruim, não existe nada que esteja ruim que não possa piorar. E aqui agora a gente pega uma situação dessa. A cena foi rápida. Retirou-se Nemésio à maneira de um cão espancado, arrastando-se em terrível asfixia. Dificilmente ganhou o quarto e precipitou-se no leito, a sentir-se arrasado de sofrimento. Ponderações contraditórias vararam-lhe o crânio. Como deslindar o enigma doloroso? Teria Gilberto abusado da menina enfraquecida ou dividia-se a jovem pelos dois? Intentou erguer-se, mas como se houvesse recebido uma pedrada por dentro do coração, doía-lhe o peito, suava frio, sufocava-se. Aqui, nesse ponto, a gente começa então a fazer uma análise de todas as situações que vão acontecendo. Na relação de Cláudio com Marita, de Cláudio com Márcia, de Márcia agora tentando ali, né, jogar ali aquele charme para Nemésio, Nemésio junto com Marina, Marina junto com Gilberto. Então toda essa trama, a gente vai olhando aqueles detalhes do momento, né, que num filme provocaria, sem dúvida nenhuma, fortes emoções nos espectadores. Mas quando a gente começa a analisar a partir da perspectiva espírita, começando a ver ali as escolhas que cada espírito faz e as consequências dessa escolha. Vendo que uma decisão que é tomada nesse momento vai trazer uma consequência em que esses espíritos depois precisarão se deparar e terão que analisar com cuidado. Então nada do que a gente observa aqui, nessa parte de decepções, surpresas, tramas e tudo mais, nada disso vai passar impune. Porque cada uma dessas ações escolhidas vão ter depois a fatura que vai trazer a cobrança das responsabilidades de cada um. Então a gente vai se envolvendo com a trama, percebendo quem fez isso, quem fez aquilo, mas nós estamos analisando vidas em curso dentro de uma programação reencarnatória que, como o irmão Félix disse lá no início, era uma família que todo o planejamento reencarnatório, cujo planejamento reencarnatório foi completamente desviado. Porque eles se acertaram no plano espiritual exatamente para que pudessem se reequilibrar. E o que nós observamos aqui é um completo desvio do propósito original. E isso vai trazer, sem dúvida nenhuma, muita dor para todos os envolvidos. Vamos em frente. Decorrido um quarto de hora, Gilberto, insciente do vulcão de lágrimas que o pai se empenhava em esconder, veio participar-lhe que Marina piorara, depois do ligeiro delíquio. Voltara da síncope francamente possessa. Gritava, chorava, mordia-se, feria a si mesma. Nemésio, porém, pousou nele os olhos magoados e pediu-lhe comandar as medidas necessárias. Chamasse o médico, telefonasse para o Flamengo e insistisse com a genitora para vir e explicou, não sem esforço, que ele também tornara da rua incompreensivelmente abatido. Aplicando-me a socorrer Marina, reconheci a obsessão instalada. Os vampirizadores que Moreira trouxera, coadjuvados por outros, haviam dominado de todo a jovem desprevenida. O choque experimentado desbarrondara-lhe as últimas resistências. Marina, sob o jugo dos malfeitores desencarnados, jazia hipnotizada, vencida. Então ela mentalmente frágil, se deparava então agora
com essa situação, fazendo com que, se um impacto aconteceria naturalmente diante de uma situação normal, agora vem potencializado pela própria fragilidade mental dela, com a culpa exacerbada, fazendo com que ela agora perdesse completamente o equilíbrio, perdesse completamente o controle sobre si mesma. Em breve tempo, Dona Márcia, em pessoa, renteava com a filha, que a recebeu dementada e irreconhecível. O médico optou pela hospitalização imediata, que Nemésio declarou patrocinar com a impassibilidade de quem cumpre um dever. Dona Márcia, por desencargo de consciência, entendeu-se com Cláudio pelo fio, suavizando a notícia. Inteirava-o de que a filha se extenuara em trabalho excessivo, arrojara-se a grande fadiga mental e o facultativo indicava ligeira estação curativa numa clínica de repouso. Ela, com a responsabilidade de mãe, não opunha qualquer embargo. Entretanto, não lhe seria lícito deixar de ouvi-lo, aguardar-lhe a opinião. Nogueira não contraditou e Dona Márcia deu-se pressa em confiar Marina a estabelecimento psiquiátrico de nomeada, cujos portais a menina transpôs, inspirando cuidado e compaixão. Regressando à bela vivenda, depois de 2 dias, encontramos Gilberto atarantado e infeliz. Contudo, mais dedicado à moça que antes. Nemésio, porém, ruminava a antiga concepção do amor como sendo chinelo no pé e apenas decorridas 48 horas sobre o acontecimento, já permutava confidências com a senhora Nogueira em torno dos fatos novos, e ambos, na maior intimidade, já haviam encontrado motivos para desculpar aquilo que chamavam doçuras da mocidade, cultivando consolações um do outro. Então nós vimos aqui 2 dias após aquele fato, né, em que Marina foi até aquele hospital para ser tratada, medicada e tudo mais, e enquanto isso a relação entre Nemésio e Dona Márcia começava então a se estreitar. Bom, aqui é até o capítulo número 6. Vamos precisar entrar no capítulo número 7, né? Porque isso aqui passou rápido, né? Uma descrição que ele vai trazendo para nós. Então a gente avança um pouquinho mais aqui nesse capítulo 7. 2 semanas precisamente sobre o desastre em Copacabana, e Marina amanheceu preparada à desencarnação. Que era exatamente isso, né? A gente lembra que o irmão Félix tinha comentado que no máximo em 20 dias ela teria esse prazo, né, para poder ficar como encarnada e depois então se libertar daquele corpo, né, que gradualmente ia encontrando ali uma piora, né? Mas seria suficiente para que ela tivesse oportunidade para refletir sobre aquilo que ela vivenciava, mas muito mais do que isso, fazendo com que a família, né, os encarnados, mudassem a sua conduta. E isso certamente nós vemos que Cláudio teve uma mudança significativa com relação à forma como ele convivia com a própria filha. Dona Márcia se manteve ali completamente alheia e Marina mostrou esse agravamento da sua condição, da sua saúde mental, né? Então, nesse tempo todo, tudo isso foi acontecendo. Moreira inspirava piedade. Aqueles dias abençoados de ensinamento e dor lhe haviam alterado a vida íntima. Percebendo que a menina entrara nos derradeiros lances da decadência orgânica, chorava consternado. Lembrando que Moreira, né, foi aquele vigilante, né, que ficou de prontidão durante esse tempo todo. E num trecho passado, lá do capítulo número 5, mostrava que quando Moreira estava por perto, fazendo ali aquela doação de fluidos, Marita sim ficava bem. No momento em que ele se afastava, ela começava então a agonizar, mesmo com a presença de enfermeiros que faziam a doação de fluidos. E aí então a gente percebe a compatibilidade ou incompatibilidade entre a qualidade dos fluidos que são doados. E isso mostra claramente nesse trecho, né, que a afinidade que ele tinha, que ela, Marita, tinha com Moreira, era uma afinidade que fazia com que os dois compartilhassem realmente ali, né, uma
ideias, sentimentos que eram comuns. Enquanto que no caso dela, num padrão desequilibrado que ela se encontrava, quando recebia esse fluido de maior qualidade dos enfermeiros, ela sentia falta. E é então que a gente percebe que muitas vezes um espírito, quando se aproxima do encarnado e cria essa afinidade, quando esse espírito se distancia, o encarnado sente falta. Nós chegamos até a estudar que muitas vezes, dependendo do grau de simbiose em que uma relação obsessiva acaba alcançando na relação entre encarnado e desencarnado, o afastamento do obsessor não pode ser abrupto, porque isso vai afetar gravemente o encarnado. Então há necessidade de uma mudança gradual dos dois para depois haver essa separação. Porque como se ele começasse, o encarnado começasse a se alimentar daquele fluido, naquela qualidade, naquele padrão. Quando muda, é como se ele exatamente sentisse choque, né? Por mais saudável que fosse, é como se ele se sentisse intoxicado por fluidos diferentes. Dudu colocou, e essa compatibilidade acontece demais na hora do passe, e a gente sente isso. E não é à toa, né, Dudu, que no momento em que um passista vai fazer a doação de fluidos, um médium, né, vai fazer a doação de fluidos para um encarnado, e esse encarnado não está afinizado com o propósito de receber esse auxílio, é como se ele então simplesmente desperdiçasse ou mesmo sentisse o efeito negativo daquele passe. E aí ele vai dizer, eu fui tomar passe e acabei me sentindo mal. Esse sentir mal é exatamente o efeito reverso, o efeito contrário que a própria pessoa causou. André colocou, não podia imaginar que isso pudesse acontecer. Achava que a presença dos benfeitores bloqueariam a ação, né? Pior que não, André. Né? A mesma coisa que acontece quando a gente tem aqui, né, uma pessoa que passa por uma dependência química, o fato de você colocá-la num hospital, de você oferecer para ela medicamentos e todos os cuidados, não vai fazer com que ela se sinta melhor naquele primeiro momento. Porque o corpo dela, né, o corpo físico, o corpo perispiritual, as sensações provocadas por aquela substância ainda se fazem muito presentes. E ela ainda necessita disso, por isso que é essa mudança gradual. E quando nós estudamos, por exemplo, né, nós tivemos a oportunidade de ter o contato com especialistas nessa área, né, de dependência química, com psicólogos, com orientadores e tudo mais, o que foi orientado foi exatamente isso. Não adianta, nós tivemos até recentemente já um psicólogo falando para nós, o Christian Barbosa, lá de Juiz de Fora, ele trabalha com dependência química, ele falou assim, olha, não adianta você simplesmente pegar alguém, colocar isolado numa clínica, forçando-o a se libertar daquela substância. Porque ele vai ter uma recaída. Agora, quando você faz um processo de transformação gradual para a eliminação daquelas substâncias e a própria mudança de hábito do indivíduo, aí sim você consegue alcançar um sucesso. Então, digamos assim, entre aspas, não é a violência do tratamento que vai fazer com que ele se recupere. Dudu colocou, né, a saída e vinda de fluidos que chegam ao médium e repassam ao irmão que precisa e volta ao médium puro e limpo, né? Então para a gente poder ver, né, porque é uma troca, né? Então o médium não absorve porque o médium cria mecanismos para isso, né? E aquela pessoa que recebe, ela pode assimilar ou simplesmente rejeitar aquele fluido que é direcionado para ela, né? Então essa parte do fluido é muito interessante, mais ainda quando a gente analisa essa questão das afinidades entre os indivíduos. Então até nisso, o mal, quando ele está consolidado, ou melhor, uma relação negativa, quando ela está consolidada entre espíritos, cria-se quase que uma codependência. E aí então ele precisa se libertar dessa codependência para depois então ele começar a ter uma vida efetivamente saudável. O soldado colocou, existem pessoas com genes dependentes, né? Esses são mais difíceis de tratar. Então tem ali todas as questões orgânicas, questões fluídicas e questões psíquicas que precisam ser consideradas nesse processo. Avançando um pouco mais. Sim, é por isso que é importante o trabalho moral do médium, sem dúvida.
né? E também, né, Angelina, o trabalho que as casas espíritas fazem no esclarecimento daqueles que buscam tratamento. Que geralmente as pessoas vão até lá, assistem a uma palestra com um tema dentro, né, dos assuntos tratados na doutrina, mas as pessoas não são ensinadas a se tratarem. Basta simplesmente que você pegue a fila, que você receba o passe e depois vá para casa. Então por isso é importante que os grupos espíritas façam esse esclarecimento para as pessoas. Palestras sejam feitas, né, ou mesmo ali uma pequena pré-leção para aqueles que inicialmente vão receber esse tratamento, para entenderem o que é o tratamento do passe, qual é a postura do médium, qual é o papel do médium nesse processo, qual deve ser a conduta daquele que recebe o tratamento, para que a relação seja efetiva, e não simplesmente algo mecânico, com essa ideia de milagre que as coisas vão acontecer. Sabe aquela coisa do médium que é melhor que o outro? Não é isso. É a empatia fluídica de cada um com aquele médium que irá dar o passe. E com alguns pode não acontecer isso, e ele acha que a culpa é do médium, né? De fato, obrigado aí pela colocação. Né? Então, é exatamente isso. Né? Então, muitos médiums são vistos como médiums mais potentes, são médiums que são ali mais favorecidos pelos espíritos, e, portanto, são capazes de fazer algo melhor. E a gente percebe que, psiquicamente, é a pessoa que rejeita determinado médium e tem uma preferência por outro médium, ou seja, é ela mesma que cria essa barreira e tem a possibilidade de possibilitar ali o fluxo desse fluido em benefício dela ou o bloqueio desse fluxo, desse fluido. Então tudo acontece psiquicamente, por isso educar as pessoas para serem tratadas espiritualmente é muito importante. Porque o médico, por exemplo, vamos pensar nessa situação. Você vai a um consultório médico e você fala, doutor, estou com um problema. E ele então começa a analisar a situação, faz uma prescrição de medicamentos, começa a analisar, que hoje é dia deles inclusive, que ele começa a analisar também, né, ali a história da pessoa, e ele então passa as orientações, olha, faça isso, faça aquilo, cuidado com aquilo, não deixa de respeitar isso, deixa de respeitar aquilo. Então os médicos, né, aqueles principalmente que têm essa atenção com o paciente, passa essas recomendações. Exatamente porque se o paciente não tiver ali concentrado, focado na importância dele no tratamento, o tratamento não tem efetividade. Agora, quando nós falamos em tratamentos espirituais, ninguém pensa dessa forma. Em orientar aquela pessoa para ela entender o que ela está fazendo. Para ela entender o que é o tratamento do passe, o que é o tratamento magnético, o que é a força do pensamento na relação dela com o plano espiritual, na relação com o médium. As pessoas precisam ser instruídas a entenderem esse papel. Porque, do contrário, vai virar apenas um ritual. E um ritual, sem que você tenha a compreensão do papel daquele tratamento, ele não tem efeito nenhum. Então é muito importante que os grupos espíritas tenham essa consciência. As pessoas precisam ser esclarecidas para receber esse tratamento. Porque o médium tem boa vontade, ele vai se colocar à disposição. As pessoas vão ali ansiosas para receber um tratamento, esperando que o milagre aconteça. Bastava apenas esclarecer, para explicar para ela qual é a importância daquele processo. E ela entender de fato qual é o processo. Não fazer um curso de passe, não tem necessidade disso. Mas esclarecê-la para que ela se apresente assim. Muitos daqui do grupo já receberam o passe, porque ele chega com certeza, né? Certamente que sim. O próprio ambiente favorece isso tudo, né? Então é um ambiente em que todos nós nos sentimos muito à vontade, nós temos uma relação muito saudável com o plano espiritual e tudo mais. Mas para um estranho que chega no centro espírita, aquela pessoa que frequenta uma vez aqui, outra ali, ela não está preparada para isso, ela tem que ser preparada previamente para receber o tratamento. Então seria até aconselhável, né, que a pessoa então que vai iniciar o tratamento, a primeira participação dela não será por passe diretamente, mas ela vai passar primeiro por meia hora de instrução para poder entender. Depois ela vai para o passe. Aí ela começa o tratamento regular que foi prescrito. Então até nisso, olha só, até nisso é importante a gente observar. André colocou nos dias de hoje, até online, né, depende de como recebemos, né, a necessidade, né, da postura do paciente e também do médium, que vai então ali
distribuir esses fluidos, mesmo que seja à distância. Bom, deixa eu ver mais aqui onde nós paramos. Bom, a gente começou aqui agora, né, comentando sobre tudo isso, falando do Moreira. Mas aqui, logo no segundo parágrafo, a gente já para por aqui, para começar então o capítulo 7 no nosso próximo encontro de uma vez. Né? Então a gente falava que Moreira inspirava piedade, aqueles dias abençoados de ensinamento e dor lhe haviam alterado a vida íntima. Percebendo que a menina entrara nos derradeiros lances da decadência orgânica, chorava consternado. Então ele já tinha criado com ela uma relação mais profunda. Isso porque, né, nós não sabemos qual é exatamente a relação entre Moreira e Marita no histórico passado de ambos. Porque ele ficava sempre envolvendo Cláudia para que se aproximasse dela, para que a envolvesse, para que desse aquele golpe para fazer com que ela se transformasse, né, numa pessoa que fosse dominada por ele. Mas qual exatamente ali o seu propósito? Marita era uma mulher qualquer que ele poderia envolver? Ou havia ali uma intenção direta com ela? Isso nós não vimos ainda. Mas mostra, principalmente pela sensibilização que ele apresenta, que a dor que ele apresenta com o sofrimento dela e as dores que ele tomou quando Marina provocou esse sofrimento todo, já mostra que existe alguma coisa entre eles que nós veremos então nos nossos próximos encontros. Então vamos lá. Fechando por aqui então, pessoal.